Oi, Lu! Vou fazer alguns exercícios rapidinho aqui pra você, tá? Eu tô te devendo, mas da próxima vez você me fala com antecedência pra eu poder fazer e eu vou mandando o link pra você, tá bom? Olha só, encontre, vamos aqui, número 12. Encontre o ponto, né? Onde o plano tangente é horizontal, onde o plano tangente à superfície é horizontal. Olha só, o que a gente tem aqui? Vamos supor que eu tenho uma superfície no espaço. Aí eu tenho um ponto aqui. O que é o plano tangente? O plano tangente, ele vai tangenciar a superfície nesse ponto, tá? E aí ele tem o quê? O nosso planinho tangente, ele tem o nosso... O que define um plano? Um ponto por onde ele passa e seu respectivo vetor normal, tá? Então, dado qualquer plano no espaço, o que define um plano? É um vetor normal, que se eu tenho um vetor normal, eu tenho vários, que é o chamado N, e um ponto que passa por esse plano, tá? Isso que define um plano no espaço, tá certo? Agora, o que a gente precisa saber? Dado uma superfície, como é que a gente acha o plano tangente à superfície em qualquer ponto da superfície? Bom, o ponto eu já tenho, eu quero saber o normal em cada ponto da superfície. Então, eu tenho um resultado que diz o seguinte. Tem um resultado que diz o seguinte. Se S é representada por uma equação. Nossa, esse azul tá bonito, né? Da forma f de x, y, z igual a 0, então o normal AS no ponto P0, que é o normal do plano tangente AS no plano P0 é esse vetor aqui. A primeira coordenada é f de x em P0, a derivada de f em relação a x em P0, a derivada de f, a segunda coordenada em relação a y e a terceira coordenada em relação a z, tá bom? Aí, o que diz aqui o A? O A, eu tenho uma superfície da forma assim, ó, z igual a 2x ao quadrado mais 2xy menos y ao quadrado. Deixa eu ver se está gravando. Não, né? Rapidinho que eu vou ver aqui. Não, tá gravando. Aí aqui a gente tem... não quero azul, não quero vermelho, eu quero azul. Vocês estão fazendo meio azul. Isso, é roxinho, sei lá. Menos 5x mais 3y menos 2. Então, essa define os pontos da superfície. Então, quem é o f de x, y, z, Lu? É só você botar... Se z é igual a isso, z menos isso é igual a 0. É só você botar tudo pro mesmo lado. E trocando o sinal, tá? Z menos 2x ao quadrado, menos 2xy, mais y ao quadrado,
mais 5x menos 3y mais 2 igual a zero. Então, o normal AS em qualquer ponto x, y, z, a primeira coordenada vai ser a derivada dessa função em relação a x. Então, olha só, preste atenção. Tudo que não tem x é constante. Então, isso daqui vai zerar. A derivada disso em relação a x, passo 2 para cá, é menos 4x elevado a 1. A derivada disso em relação a x, o y você deixa parado. Deriva, aí você deriva menos 2x, é menos 2 vezes y. A derivada de y ao quadrado é 0. A derivada de 5x é 5. Acabou. Agora, derivando isso em relação a y. Isso vai cortar, isso vai cortar. Isso daqui vai ser menos 2x mais 2y. Isso zera e dá menos 3, tá? E a derivada disso daqui em relação a z é 1. Por que é 1? Porque, filhinha, isso daqui é a única coisa que tem z na jogada, é esse daqui, é o z, né? Tá bom? Tem outro jeito de fazer também, mas esse daqui é mais rápido. Aí, beleza, estamos aqui, né? Mas eu quero que o plano tangente seja horizontal. O que é um plano tangente horizontal? No espaço. Você tem aqui um plano tangente horizontal, ele está assim, ele está paralelo ao nosso plano XY aqui de baixo. Aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z. Então, o normal dele, ele está paralelo ao eixo Z. Então, o normal é K vezes o vetor que dá direção ao eixo Z, que é 0, 0, 1, tá? Então, qualquer plano horizontal, ele tem um normal múltiplo de 0, 0, 1. Então, se eu quero, então o N tem que ser da forma 0, 0, K, né? Então, que K pertence às reais. Se eu quero que esse vetor, se eu quero um normal, um plano horizontal, esse MS tem que ser da forma 0, 0, K. Então, que K pertence aos reais. Então, 0, 0, K é igual a 1. E aí eu vou ter que o quê? Eu vou ter que 4x, né? Aí o que eu vou ter aqui para acontecer isso ser 0? Igualdade entre vetores, igualdade das coordenadas, menos 4x menos 2y mais 5 igual a 0 e menos 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Isso é um sistema, né? Aí vamos botar aqui, assim. Isso aqui é um sistema de duas equações, ó. Vou botar aqui. Menos 4x menos 2y mais 5 igual a 0, menos 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Quando eu somo, eu posso somar, né? Então, aqui vai ser menos 6x, aqui eu vou cortar, e 5 com menos 3, 2 igual a 0. Então, 2 é igual a 6x. Isso nos dá que x é 2 sextos, que é 1 terço, tá? E se x é 1 terço, eu posso substituir um deles por outro. Se eu botar aqui embaixo, então tem que 2y é igual a 3, mais 2x, que é igual a 3, mais 2 terços, que é 9, 11 terços. E aí, y é 11 terços dividido por 2, que é 11 sextos. Então, o ponto da superfície em que o plano é horizontal, ele tem coordenadas 1 terço e 11 sextos. Aí, eu não vou fazer o B porque é a mesma ideia, tá? Então, eu não vou fazer o B.
O 13 é derivada direcional. Olha só, se f, vou fazer rapidinho, ó. Se f de xy for raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e Q for ponto 0, 1 e V é o vetor 2, 2. Ele quer a derivada direcional, tá? De f calculado em 0,1 na direção de v. É uma derivada numa direção, né? É a derivada numa direção. Então, a derivada direcional vai dar... É muito interessante, é como se fosse a derivada na direção v. Calcule a derivada direcional de f em Q na direção de v. Eu não vou deduzir a fórmula, porque seu professor deve ter dado, mas se f for diferenciável em P0, x0, y0, então a derivada direcional de f em relação a v, calculada em P0, é o gradiente de f calculado em P0, é o produto interno do gradiente multiplicado pelo vetor unitário, tá? E eu já vou te adiantando que se eu tenho uma função f de x, y, aqui já tem um exercício falando de gradiente, então o gradiente de f em qualquer ponto vai ser o vetor fx, o vetor cuja primeira coordenada derivada de f em relação a x e a segunda coordenada em relação à derivada de f em relação a y, tá? Vou botar aqui. Tá bom? Aí se f é diferenciável no ponto. Então, olha só, essa função aqui, ela teria um problema, ela é diferenciável em 0,1 porque quando as derivadas parciais, elas são contínuas no ponto, geralmente o ponto 0,1 ele não anula isso daqui, né? Não anula. Eu teria um problema se anulasse o radicando, entendeu? Se eu estivesse trabalhando no ponto Q, por exemplo, de coordenadas 2, 0, aí seria um problema, entendeu? Mas se você deriva parcialmente em relação a x, essa função em relação a y, ela é contínua em 0,1, elas serão contínuas em 0,1, a derivada de f em relação a x e f em relação a y, então ela é diferenciável, tá? Em 0,1. Então, se ela é diferenciável, para eu calcular a derivada direcional de f em Q nesse vetor, é só eu pegar o meu f de x e y, que é da forma 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou derivar em relação a x, então eu vou calcular o gradiente de f, vou calcular isso, ó. Então, primeiro eu vou derivar f em relação a x. Só que, olha o que eu recomendo a você, põe na forma de potência, tá? Porque quando a gente deriva, a gente usa a regra da potência. Então, quando eu tenho a raiz de um número real, é um número real elevado a meio, tá? Então, quando eu derivo isso em relação a x, eu vou usar a regra da cadeia. Meio, a função de dentro, meio menos 1 menos meio, multiplicado pela derivada da função de dentro em relação a x, tá?
Aí eu corto aqui isso com isso, então isso vai ser menos x. Isso daqui eu posso passar para o meu denominador, que tem expoente negativo, vai ficar isso daqui. E se tu deriva em relação a y, vai ficar a mesma coisa, vai ficar menos y sobre raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O derivado vai dar a mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa. Então, quem é a derivada direcional de f em relação a v no ponto 0, 1? Vai ser o f de x calculado em 0, 1, o f de y calculado em 0, 1, o produto interno desse vetor com o normal unitário, ou seja, com o v dividido pela norma dele. A norma de um vetor, você tem um vetor assim, ó, AB, o que é a norma? A norma é o comprimento do vetor, então vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então aqui raiz de 2 ao quadrado, 4 mais 4, tá? Então vamos lá, aqui eu vou ter fx de 0, 1, quando eu falo aqui fx de 0, 1 já vai dar 0. Fy de 0, 1, aí aqui vai dar menos 1, aí aqui vai ser 0, 1, 4 menos 1, 3, raiz de 3. Produto interno de 2, 2, dividido pela raiz de 8, que é 2 raiz de 2, tá? Aí vai ser o interno de 0 menos 1 raiz de 3. Essa constante aqui, ó, 2 raiz de 2 eu posso botar em cada coordenada. O que é o interno? É o produto coordenada a coordenada, tá? Então, 0 vezes isso é 0. E menos 1 raiz de 3 por isso daqui vai ser menos 2 sobre 2 raiz de 6, tá? Raiz de 3 por raiz de 2, raiz de 6. Corto aqui, vai ser menos 1 raiz de 6. Eu posso racionalizar. E vai ser menos raiz de 6 sobre 6. Tá bom? Então, nós temos uma variação negativa. A derivada direcional nessa direção, ela é negativa, tá bom? Aí tem um outro também que você me pediu. Aí o B e o C é a mesma coisa, tá? Tem o 21 que diz o seguinte: admita, eu tenho uma função temperatura, tá? Que é x ao quadrado mais 3y ao quadrado, que representa a distribuição da temperatura, né? No plano xy, onde tem xy a temperatura, é a temperatura. No plano no ponto xy, em que na posição x igual a 2 centímetros e y meio centímetro, tá meio desproporcional, mas não tem problema não, minha filha. O que importa é a intenção, que é esse ponto aqui, tá? Responda aos itens abaixo. Qual a direção e sentido? Qual a direção e sentido a partir desse ponto? E quando eu sair desse ponto, qual é a direção e sentido de maior crescimento da temperatura? Ou seja, vamos supor que eu quero sair desse ponto aqui. Qual a direção que eu devo tomar a partir desse ponto para que eu tenha um aumento em que a direção, nessa direção que eu escolher, eu tenho uma variação maior de temperatura? E qual a taxa de crescimento nessa direção? E depois, qual a direção
e sentido de maior decrescimento de temperatura e qual é a taxa de decrescimento. Vamos lá. Gente, a temperatura, também não vou provar aqui para você, tá? Mas se você quiser um vídeo mais detalhado, depois eu faço. A temperatura vai crescer mais rapidamente quando o V, que é o vetor diretor, for igual ao gradiente de F em P0, cuja taxa de crescimento é o módulo do gradiente, tá certo? E a temperatura vai decrescer mais rapidamente na direção menos gradiente de F em P0, que é nessa direção você tem uma taxa de variação a menor possível, tá? E a taxa de crescimento e a taxa de decrescimento é menos a norma do gradiente, tá bom? Então, vamos lá, cara. Então, vamos matar isso daqui. Vou matar isso daqui, filha. Eu tenho a função isso daqui. Eu estou nesse ponto aqui P de coordenadas 2, meio. Qual é a direção que eu tenho que tomar, que eu posso tomar a partir desse ponto que eu tenho uma taxa de variação maior possível? Qual é a direção que eu tenho que tomar? Você está aqui, aí você está calorzinho, eu quero sair daqui para eu ter, né, uma... Não, você está com frio. Aí você quer ir para um lugar, uma direçãozinha que fica mais quentinha, então tem que ter uma taxa de variação maior da temperatura, né, filha? O que você vai fazer? Qual é a taxa? A direção deve ser o gradiente de T calculado em P. Em P0, que é o gradiente de T calculado em 2,5. Então, se eu tenho que T de xy é x ao quadrado mais 3y ao quadrado, quem é o gradiente? Já estou matando aí para você que é o gradiente, primeiro de P, né? De qualquer P aqui. P vai ser 2x aqui, derivo isso em relação a x, e derivo isso em relação a y, calculo o ponto que você quer partir desse ponto, que é o ponto 2,5. Então, 2 vezes 2, 4, 6 dividido por 2, 3. Então, essa é a direção que você tem que tomar para você ter uma taxa de variação maior possível. Na direção 4, 3. Né, numa direção assim. E a taxa de variação e a taxa de crescimento é a
a norma do gradiente de t em 2 meio. Então, é a raiz quadrada, que é o comprimento do vetor, 4, 3, que vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, filha. 16 mais 9. Raiz de 25, que é 5. Agora, qual é a direção que você tem que tomar para ter uma maior taxa de decrescimento? É menos o gradiente. Então, você tem que ter isso, a direção para maior taxa de decrescimento é o menos o gradiente de t, calculado em T0. Então, vai ser, se o gradiente de t calculado em T0 é 4, 3, vai ser o quê? Menos 4, 3, tá? Então, você tem que tomar a direção menos 4, menos 3, para você ter a menor taxa de variação possível, e a norma, e menos a norma do gradiente, vai ser a taxa de decrescimento, que vai ser 16 mais 9, menos, já é 25, 5 menos 5, tá bom, filha? Esse daí, agora, olha só, eu vou fazer um que vai valer para os outros, tá? Olha só, uma função, por exemplo, vamos supor que você tenha um paraboloide, assim. Então, a função S, nesse ponto aqui, atinge o valor de mínimo, né? Então, mas só que às vezes a função pode atingir o valor de mínimo aqui, depois pode atingir o valor de máximo aqui, né? Ela pode fazer várias nuances, né? E aí, se eu estou trabalhando num morro assim, ó, ela pode ser que a superfície atinja vários máximos locais, mínimos aqui também, locais, entendeu? Como identificar esses pontos de mínimo e máximo? Então, existe o teste da derivada segunda, né? Como existe o teste da derivada segunda para a função de uma variável, para a de duas existe também. Então, é o seguinte: se Z é igual a f de xy, tá? E S é representada pelo gráfico Então, é o seguinte: P de x0, y0 será ponto de mínimo ou máximo se as derivadas parciais forem nulas. Aí, quando eu achar um ponto que anula automaticamente as duas derivadas parciais, o P0 é um candidato a máximo ou mínimo. É um candidato. Mas como saber se ele é máximo ou mínimo? Se f for duas vezes derivável, né? Nesse ponto,
Eu até dei uma olhadinha atrás da derivada segunda, viu? Se f for de classe C2, ou seja, a derivada segunda é contínua de classe C2, em uma vizinhança de P0, tá? Então, aí você tem que fazer o seguinte, definindo a derivada segunda de f em relação a x em P0, b, a derivada de f em relação a x em relação a y em P0, e c, a derivada segunda de f em relação a y em P0. Se b ao quadrado menos ac for negativo e a for negativo, f assume em P0 tá? Assume valor de máximo relativo, que é máximo local. Se b ao quadrado menos ac for negativo e a for positivo, f assume em P0 valor de mínimo relativo, tá bom? Agora, se b ao quadrado menos ac for positivo, f em P0 não assume nem valor de máximo nem de mínimo. Tem direções que a função tem direções em torno de f de P0 que a função f está acima de f de x0 e tem direções que vai estar abaixo. Então f não assume valor nem de máximo e nem de mínimo em P0. Tá bom? Então aí tem um exercíciozinho aqui. Aí isso daqui vai, os pontos de mínimo e máximo local, você vai usar esse teste, né, que o professor falou pra você. Aí aqui você pediu pra fazer isso daqui, ó, deixa eu te falar. Deixa eu ver, Paulo. Gente, cadê? Mínimo e máximo global, onde está? Mínimo e máximo global. Mínimo. Aqui, 28, né? Então, seja f de x, y igual. Eu só estou realmente fechando, eu me comprometi, entendeu? De fazer isso com você. Ela é uma função que está definida nesse domínio aqui, ó, dessa região aqui, da circunferência de raio 4
mas englobando também o interior. Então, esse daqui é um compacto, tá? Um fechado e limitado, tá? Então, esse D de F aqui é o conjunto XY pertencente a R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 4. Vai até no máximo 4. Determine os pontos de mínimo global, né? Mínimo absoluto e máximo absoluto. Determine os pontos de mínimo e máximo absoluto. Determine. O que é ponto de mínimo e máximo? Então, devemos encontrar. O que é devemos? Existe olha só, existe um teorema na matemática assim: se a função for contínua numa região fechada, uma região limitada que inclui a fronteira, a função atinge. Existe um ponto nessa região que a função atinge o menor valor dentre todos os pontos da região e outro ponto que ela atinge o maior valor, tá? Então, devemos encontrar P0 e P1. Mas olha só, pode ser que ela atinja o máximo infinitos valores também, não precisa ser um único valor, entendeu? Pertencente a D de F, tal que F de P0, X0 é menor ou igual que F de XY, que é menor ou igual que F de XY. F de XY atinge o menor valor nesse ponto, o maior valor nesse ponto, para todo P de XY no domínio de F. Tá? A gente vai ter que encontrar isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, por exemplo, se eu tenho uma função assim, deixa eu só te dar uma coisa para você entender assim. Eu tenho uma função que ela está definida uma superfície está definida nesse domínio aqui. Eu tô aqui no espaço, tá? Então, como é que eu vou achar o máximo absoluto dela nessa região aqui? Eu vou pegar os máximos locais e ver, dentre os máximos locais, qual que ela atinge o maior valor, entendeu? E também eu tenho que pegar os mínimos locais e ver os mínimos locais onde ela atinge o maior valor. Vamos supor que eu tenho uma superfície aqui assim, ó. Ela está bem no espacinho. Tá vendo? E ela está definida numa região aqui, ó, do plano, uma região fechada. Então aqui, ó, ela atinge o mínimo aqui, dois máximos, eu tenho que ver qual. Vamos supor que ela atinge, peraí, vou melhorar esse negócio aqui, ó. Vamos ver assim, ó. Aqui ela está atingindo o máximo local aqui, aqui ela está atingindo outro máximo local, está atingindo o mínimo local aqui, o mínimo local aqui e o mínimo local aqui. O máximo absoluto é o maior dentre os máximos locais, que é esse aqui. E o mínimo absoluto nessa região aqui é o menor entre os mínimos locais, entendeu? Então a ideia é achar todos os mínimos, todos os máximos locais e ver qual, dentre eles, em qual ponto a função f atinge o maior valor, e entre os mínimos achar, dentre eles, em qual ponto a função f atinge o menor valor, tá bom? Então, eu vou lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a função
primeiro tem que investigar os pontos críticos dela, né? Que é 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar e ver os pontos que anulam automaticamente a derivada primeira e a segunda, que são os pontos que é candidata a mínimo e máximo. Então, a derivada de f em relação a x aqui é 2x igual a 0. Em relação a y é 2y igual a 0. Se 2x é igual a 0, sim, somente se x é igual a 0. Se 2x é igual a 0, x é igual a 0. Se 2y é igual a 0, y é igual a 0. Então, P de 0, 0 é um candidato a máximo ou mínimo absoluto. O mínimo absoluto. O que eu vou fazer? Agora eu vou para o teste da derivada segunda. Olha o teste aqui da derivada segunda. Isso daqui você tem que saber. Tá vendo? Ó. Então, eu tenho que verificar essa condição. Se acontecer isso é máximo, se acontecer isso é mínimo. Então, eu vou para o A. A é a derivada segunda de f em relação a x. Já vamos lá. Eu tenho aqui, ó, que f de x em relação a x é 2x. Quando eu derivo de novo, no ponto 0, 0, a derivada é 2. B. Eu pego a derivada em relação a x, depois derivo em relação a y. Ó, tá, derivei em relação a x, dá 2. Quando derivo em relação a y é 0. E o C, derivada da função em relação a y é 2y. Quando eu derivo de novo dá 2. Ó, o A é positivo, eu tenho que pegar o quê? B ao quadrado menos AC. Quem é o B? 0 menos 2 vezes 2, que é menos 4, que é negativo. Então, a função em P de 0, 0 atinge... Só tem... Olha só, gente, Lu, eu só encontrei um ponto de mínimo relativo, então é bem capaz que esse seja o mínimo absoluto, entendeu? Atinge valor de mínimo relativo local, calma, em P de 0, 0. Atinge valor de mínimo relativo. Agora eu tenho que analisar, eu só achei um ponto crítico. Agora eu tenho que analisar o comportamento da função na fronteira. Porque eu vi um ponto crítico interessante que f de 0, 0 é 1. Né? F de 0, 0 é 1. Ela atinge o valor de mínimo relativo. E analisar na fronteira. Então analisando f na fronteira, né? Então f restrito à fronteira de D é f restrito ao conjunto dos pontos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. É uma circunferência de raio 2. Então, f de xy é igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso implica que f restrito à fronteira de df é 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas na fronteira x ao quadrado mais y ao quadrado é 4. Então, 1 mais 4 é igual a 5. Ah, interessante. Então, a função está fazendo uma coisa assim, ó. Entendeu? E realmente, isso daqui é um paraboloide, tá? Isso daqui é um paraboloide. Então, ela atinge o valor de mínimo absoluto
no ponto 0, 0, e máximo absoluto nos pontos, porque essa superfície está localizada nessa região aqui, e o máximo absoluto nos pontos da fronteira de D de F, tá? Então, indica os pontos de máximo e mínimo. Então, F e máximo absoluto em D de F, tá bom? Que são os pontos em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, tá bom? Aí tem exercícios aqui, espero que eu te ajude, tá? Por exemplo, estude os pontos críticos, você tem que ver, por exemplo, no 31, o que você tem que fazer? Por exemplo, aqui, ó, f de xy igual a x ao quadrado menos 3 é menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, estudar os pontos críticos, você tem que achar os pontos que anula a derivada primeira e que anula a segunda. Você vai entrar aqui numa equação. Aí depois tu tem que usar aquele teste, né? Se b ao quadrado menos ac for negativo e a positivo em p de... que anula aqui, né? Em p de x0 e y0. Então, f assume valor de mínimo relativo. Se b ao quadrado menos ac é negativo e a é negativo, f assume valor de máximo relativo, entendeu? Então você tem que fazer isso. Aí você tem que usar a regra do produto aqui, tem que tomar muito cuidado, porque aqui você tem que derivar isso daqui, ó. Olha só, x ao quadrado menos 3 vezes e elevado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando tu deriva isso em relação a x, filho, ó, a derivada do primeiro, 2x, vezes o segundo, mais o primeiro, pela derivada do segundo. Quando tu derivar isso daqui em relação a x, tu deriva a função de cima, que é menos 2x, isso daqui vai vezes elevado a menos x ao quadrado menos y ao quadrado, entendeu? Aí você iguala a 0. Aí você pode botar menos x ao quadrado menos y ao quadrado em evidência, abre parênteses, tá vendo? Aí vai ficar aqui 2x. Ó, aqui eu multipliquei, tá vendo? Então aqui vai ser menos 2x3 6x mais 6x. Isso sendo igual a 0, a função exponencial, ela é sempre diferente de 0, né? Então, isso daqui vai ser igual a 0, ó, 2x menos 2x3 mais 6x igual a 0. Eu ponho, por exemplo, 2x em evidência, aí vai ficar 1. Aí vai ficar menos x ao quadrado, que é menos 2x
3, né? E menos 6x dividido por 2x dá 3, né? 2 vezes 3, 6x igual a 0. Então, isso vai ser que x é igual a 0 ou menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Mas menos x ao quadrado mais 4 igual a 0 quer dizer que 4 é igual a x ao quadrado, significa dizer que x é mais ou menos 2. Então, eu achei 3 valores de x, né? X igual a 0, x igual a 2 e x é menos 2. Aí você vai e deriva em relação a y, depois tu faz todas as combinações, entendeu? Então é isso, filha. Aí depois tu deriva em relação a y. Vamos fazer aqui, vamos derivar em relação a y. Pegar a função aqui, deixa eu pelo menos terminar isso daqui. Quando eu derivo isso em relação a isso é constante, não mexe. Só vou derivar isso daqui em relação a isso, que é menos 2y vezes menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Beleza? Quando isso daqui é igual a 0, o y tem que ser igual a 0. Por quê? Se eu pegar x igual a 2 aqui, 4 menos 3, 1, ser igual a 0. Se x igual a 0, isso daqui vai ser igual a 0, né? O y pode ser qualquer 0. Não se x for 0, isso daqui é diferente de 0, então o y vai ser, para isso ser 0, isso tem que ser igual a 0. Se x for 2, ou menos 2, aqui vai ser 4 menos 3, 1, então o único ponto que anula aqui é o y igual a 0, entendeu? O f de xy, né, para y igual a 0 seria x ao quadrado menos 3 vezes 2y igual a 0. Aí seria x ao quadrado menos 3 igual a 0 ou 2y igual a 0. Então, x seria mais ou menos raiz de 3 ou y igual a 0. Mas eu tenho que ter um ponto, filha, que anule as duas equações. Eu tenho que ter um ponto, ó. Eu tenho que ter um ponto que anule as duas ao mesmo tempo. E o x mais ou menos raiz de 3, ele pode até anular essa, mas a de f de x ele não anula, porque quem anula a de f de x é x igual a 0 ou x igual a mais ou menos 2, entendeu? E x igual a menos raiz de 3 só anula essa daqui, não anula de cima. Então, os pontos escolhidos vão ser os pontos que x é mais ou menos 2, x igual a 0 e o y igual a 0. Então, quais são as combinações de pontos que anulam? Quais são os pontos que anulam simultaneamente as duas equações? Vamos lá. É o P2, 0, P1, 2, 0, P2 menos 2, 0, que é o x mais ou menos 2, né? 2, 0, menos 2, 0, e o outro ponto é P de coordenada 0, 0, vai anular os dois, entendeu, filha? Eu descartei aqui o x mais ou menos raiz de 3, porque embora ele anule essa daqui, o f de y não vai anular o f de x, entendeu? O f de x não será anulado por x igual a mais ou menos raiz de 3. Porque se você botar aí não vai anular. Os únicos pontos que anulam aqui é x igual a 0 ou x igual a mais ou menos 2, entendeu?
Então, o que você vai fazer? Você vai pegar cada um desses 3 pontos aqui e você vai usar esse teste aqui. Olha, vai ser chatinho, hein? Eu tenho que pegar a função. Você derivou ela em relação a x? Qual a derivada? Não é isso? Vai ter tudo em relação a x? Você derivou, isso daqui é a derivada dela em relação a x. Tem que derivar de novo para achar o a. Depois você deriva em relação a x, depois deriva em relação a y para achar o b. E depois, derivando em relação a y, tem que derivar em relação a y de novo para achar o c. E tem que fazer esse testinho aqui, tá bom? Para saber qual ponto a função atinge mínimo e qual a função atinge máximo.